Olá, meu nome é Vinícius Porte e irei apresentar o meu projeto de iniciação científica intitulado Síntese e Caracterização de Novos Cristais Líquidos Derivados da 1,3,5-Triazina. Eu venho desenvolvendo esse trabalho no Laboratório de Síntese de Cristais Líquidos sob a orientação do professor Dr. Hugo Galhardo. Em 1888, Friedrich Heinster, um químico austríaco, trabalhava com um derivado do colesterol. Ao tentar medir o ponto de fusão dessa substância, que é a característica de cada substância, ele observou que haviam dois pontos de fusão. O primeiro, em que o sólido se transformava em um líquido turvo, e o segundo, onde um líquido turvo virava um líquido translúcido. Ao se deparar com esse comportamento, Heinster tentou purificar esse derivado do colesterol, sem sucesso. Toda vez que ele ia medir o ponto de fusão, novamente, dois pontos apareciam. Curioso com esse comportamento, ele manda uma amostra para o físico Otto Lehmann, que era especialista em ótica de cristais. Lehmann, ao observar a amostra em um microscópio óptico acoplado a dois polarizadores de luz, percebeu que o líquido turvo tinha uma espécie única de ordem. Em contraste, quando a temperatura aumentava, o líquido transparente tinha a desordem característica dos líquidos. Assim, ele percebeu que o líquido turvo era um novo estado, e cunhou o termo cristais fluidos. Lehmann, através das suas observações no microscópio, percebeu que esse estado da matéria era um estado intermediário entre o sólido e o líquido, compartilhando propriedades importantes dos dois, a ordem dos sólidos e a fluidez dos líquidos, além de propriedades únicas que existem apenas nessa fase da matéria. Bem, para que uma molécula apresente comportamento líquido cristalino, ela deve apresentar uma propriedade-chave, que é chamada de anisometria molecular. A anisometria significa que um dos eixos é muito diferente dos outros dois. Então, no primeiro caso, da esquerda, por exemplo, há um eixo muito maior que os outros dois, e essas moléculas são denominadas calamíticas. Elas possuem a forma de um bastão normalmente. No segundo caso, se percebe que um dos eixos é muito menor do que os outros dois. Isso dá origem a moléculas de geometria discótica. A seguinte imagem exemplifica o comportamento líquido cristalino. Um sólido cristalino possui ordem posicional e orientacional de longo alcance. Ao aquecê-lo, ele mantém as camadas, mas perde a ordem posicional de longo alcance, dentro destas. Aumentando a temperatura, a ordem posicional das camadas é perdida, mas a orientação das moléculas em relação ao vetor diretor é mantida. Se a amostra continuar sob aquecimento, qualquer ordem será perdida e o composto entrará na fase líquida. Cristais líquidos discóticos podem se organizar em colunas, através de interações pi-pi stacking entre os núcleos aromáticos. Estas colunas podem se agrupar de diversas formas, dependendo da temperatura e da geometria da molécula. Por exemplo, as colunas podem se organizar em hexágonos ou retângulos. Esse tipo de organização possui uma propriedade muito interessante. Se ao redor do núcleo rígido aromático forem incorporadas cadeias alquílicas, é possível ter condutores unidimensionais, com o núcleo aromático sendo o condutor e as cadeias alifáticas atuando como um isolante, não permitindo que as cargas se transportem de uma coluna para outra, apenas dentro de uma mesma coluna. O objetivo desse trabalho é sintetizar e caracterizar as propriedades líquido-cristalinas de três novas moléculas, que estão dispostas na figura abaixo. Para sintetizar essas moléculas, são necessárias duas partes: os grupos conectores, os quais serão incorporados depois ao núcleo rígido, e o núcleo rígido propriamente dito. Começando pela síntese dos conectores, alquilou-se o pirogalol com 3 cadeias de 12 carbonos. Após, o pirogalol alquilado foi nitrado com sílica, ácido nítrico e diclorometano, e o produto nitrado foi reduzido para a amina correspondente. Essa amina foi em seguida diazotada. O sal de diazônio foi convertido na azida e no iodo pirogalol, alquilado. O produto iodado foi também convertido no ácido borônico correspondente, que é necessário para a reação de acoplamento de Suzuki. A síntese do centro 1,3,5-triazina foi realizada através da ciclização da para-iodo-benzonitrila, catalisada em meio ácido. Este centro já pode ser reagido com o ácido borônico já sintetizado através da reação de Suzuki, que é catalisada por paládio, para render o primeiro produto final. Para os outros dois compostos finais, é necessário substituir o iodo por um grupo acil no centro rígido. Isso foi feito através do acoplamento de Sonogashira, que também é catalisado por paládio, entre o centro já sintetizado e o reagente trimetil-acetinil-silano. Após o acoplamento, o grupo silano é clivado em meio básico. Com esse intermediário pronto, é possível realizar o acoplamento de Sonogashira entre ele e o iodo pirogalol alquilado, obtendo outra molécula final. O intermediário triacil também é reagido com a azida do pirogalol alquilado para obter a última molécula final.